Oi, pessoal! Daí, tudo certinho? Bom, hoje a gente vai ver a frente 2 de biologia, tá? Segunda parte de biologia. Então, a gente vai falar um pouco sobre as proteínas. Eu acredito que vocês já tenham visto sobre carboidratos e lipídios, e por isso a gente vai continuar a partir das proteínas. Frente 2, livro 2 também, página 321. Então, aqui começando as proteínas. Gente, só para fixar um pouco, que como faz algum tempinho que vocês já tiveram essas aulas, vamos relembrar um pouquinho mais, antes de entrar aqui nas proteínas, sobre os carboidratos e lipídios, certo? Então eu vou voltar aqui em cima, voltem umas páginas aí, podem pôr lá na página, aqui ó, carboidratos, 318. Então, o que são carboidratos? São substâncias orgânicas formadas por carbono, oxigênio e hidrogênio, certo? Então, carboidratos, como o próprio nome já diz, carbo vem de carbono, hidrato vem de água, hidratado, é um carbono hidratado. Então, eu tenho os elementos que tem na água, hidrogênio e oxigênio, e o carbono, certo? Na maior parte das vezes, eles têm uma função energética, mas eles também podem ter função estrutural ou função, podem fazer parte ainda dos ácidos nucleicos, lá no nosso DNA, tá? O mais comum, o carboidrato mais comum é a glicose, é um dos mais importantes, tá, para todos os seres vivos, e está diretamente relacionada com o metabolismo de energia, fornecer energia. A glicose, ela fornece energia para nós, certo? Tem 3 tipos de carboidratos que vocês devem ter visto: os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Então, mono, um só; oligo, poucos; poli, muitos, certo? Monossacarídeos são moléculas, então, mono, um só, pequenas e são solúveis em água, certo? Os oligosacarídeos já têm de 2 até 10 monossacarídeos juntos. Então, são moléculas um pouco maiores e também são solúveis em água. Os disacarídeos, que são 2 monossacarídeos, a união de 2 monossacarídeos, são os mais abundantes na natureza, tá? São os oligosacarídeos mais abundantes. E os mais comuns estão na cana-de-açúcar, no leite, nos cereais. Então, eles estão presentes na nossa alimentação, certo? Aí os polissacarídeos já são carboidratos mais complexos. A glicose é um polissacarídeo, já é insolúvel em água, certo? E nos animais, a forma de armazenar a glicose é no glicogênio. Já nos vegetais, é no amido. Então, amido é um polissacarídeo de reserva energética dos vegetais e o glicogênio é um polissacarídeo de reserva energética dos animais. Tá? Glicogênio animais, amido vegetais. Tem outros polissacarídeos que fazem parte das estruturas corporais: celulose nos vegetais, quitina nos animais e o ácido hialurônico também nos animais e na nossa pele, certo? Então, esses 3 aqui, ó, celulose, quitina e ácido hialurônico, são mais relacionados com a estrutura. Participam de estruturas celulares ou corporais, certo? Agora, os lipídios são as moléculas oleosas, né? Ou gorduras. Elas são apolares e por isso são insolúveis em água, certo? Elas têm uma função basicamente de reserva energética também, mas elas também participam da constituição das membranas celulares. Então, as membranas das células têm lipídios e elas também são precursoras de hormônios, como hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estrógeno, tá? E também são precursoras de algumas vitaminas. Então, a gente tem os lipídios mais comuns, que são as gorduras e os óleos. As gorduras na temperatura ambiente são sólidas e os óleos na temperatura ambiente são líquidos. Essa é uma das diferenças, tá? Gordura é de origem animal e os óleos de origem vegetal, certo? É outra diferença. Então, as moléculas de gordura são de reserva animal, tem um papel estrutural também, além de ser um isolante térmico nos animais. Já os óleos são comuns nos vegetais e eles
são largamente utilizados na nossa alimentação, né? Azeite de oliva, óleos que tem algumas frutas, como o abacate, que tem, né, uma concentração grande de óleo. Os fosfolipídios são um tipo de lipídio que está nas membranas, tá, das células. Então, tem uma função mais estrutural. Aqui tem os fosfolipídios aqui na membrana celular. As ceras evitam a perda excessiva de água e estão presentes tanto em alguns vegetais como alguns animais. Inclusive, né, o cerume de dentro das orelhas dos animais, a cera da abelha, a lanolina da lã, são exemplos dessa classe aqui de ceras de lipídios. Os esteroides são lipídios mais complexos. O colesterol é um tipo de esteroide e o colesterol ele é precursor daqueles hormônios que eu falei lá, testosterona, estrógeno, progesterona, além de algumas vitaminas A, D, E e K, certo? Agora sim, vamos entrar nas proteínas. Proteínas também são substâncias orgânicas, assim como os carboidratos, como os lipídios, certo? E elas são componentes estruturais de vários tecidos do nosso corpo, além de participar no controle do metabolismo das nossas células, atuarem ainda como enzimas, que a gente vai ver na próxima aula, defesa do organismo e atuar ainda como transporte de substâncias, tá? Então, tudo isso aqui é função da proteína. Aminoácidos são as partes da proteína. Então, uma proteína nada mais é do que a união de vários aminoácidos. O que é um aminoácido? Aqui a gente tem a representação estrutural de um aminoácido. Olhem aqui, ó, tem o carbono no meio, central. Aí, de um lado, a gente tem um ácido carboxílico, que é caracterizado por essa ligação dupla com oxigênio no carbono e uma hidroxila, né, um OH no carbono. E do outro lado, a gente tem um grupo amina, que é NH2. Esse aminoácido, então ele tem uma parte amina e um ácido carboxílico, aminoácido, certo? Ele está sempre ligado a um radical variável, então aqui está em R porque vai variar a ligação que pode haver aqui em cima. Mas todo aminoácido tem que ter o grupo amina e um grupo do ácido carboxílico ligados ao carbono central, certo? Então, vamos ver, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Esse daqui é um aminoácido, sim, porque tem um grupo amina e tem um grupo de ácido carboxílico. Esse também, ó, tem um grupo amina e um ácido carboxílico. Só está modificando aqui o radical. Aqui era um H, aqui é um metano, né, um CH3. Então, aqui também, ó, o grupo amina e o ácido carboxílico. E o radical que mudou entre o A, B, C e D, aqui só muda o radical, certo? Então, todos esses são tipos de aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos na natureza. Esses aminoácidos podem ser classificados em naturais ou essenciais. Os naturais são aqueles produzidos pelo nosso corpo. O nosso corpo produz aminoácidos naturalmente, então eles são classificados como aminoácidos naturais. Já os essenciais, eles não são produzidos pelo nosso corpo e a gente tem que obter eles através da alimentação, porque eles são essenciais à nossa saúde. Então a gente tem que se alimentar para ingerir aminoácidos que a gente não consegue produzir sozinho. Então a gente vai ingerir os essenciais. Existem 8 na espécie humana, tá? Isso vai variar de acordo com a espécie, mas na espécie humana existem 8 naturais, que o nosso corpo já produz, e 12 essenciais que a gente tem que adquirir pela alimentação, certo? Uma das melhores fontes desses aminoácidos é o arroz com feijão, que é o prato mais típico comum do brasileiro, tá? É uma refeição completa em aminoácidos, completinha, então não deixa nada a desejar, mesmo que você não tenha, né, um complemento, só o arroz e o feijão ele já é considerado uma refeição completa em termos de aminoácidos e proteína, tá? Agora vamos ver então, já que eu falei que os aminoácidos, a união deles forma as proteínas, vamos ver como que é a estrutura de uma proteína. Então, cada aminoácido se liga a outro aminoácido para formar uma proteína através de ligações peptídicas.
ligações peptídicas, tá? Como que se dá essa ligação peptídica? O hidrogênio do grupo amina vai se ligar com o OH do ácido carboxílico de outro aminoácido. Então, se eu juntar um H com um OH, o que eu vou formar? H2, dois Hs, e um O, H2O, uma molécula de água. Então, sempre que ocorre uma ligação peptídica, acaba saindo uma molécula de água como produto, e a gente chama isso de síntese por desidratação, porque a molécula acaba perdendo água, desidratando, certo? Aqui a gente tem um exemplo de uma ligação peptídica. Então, eu tenho um aminoácido aqui e outro aqui. Se eu pegar aqui, ó, o NH2 é o grupo amina, um H dessa amina e juntar com o OH desse ácido carboxílico, eu vou formar o H2O, uma molécula de água, certo? E o que vai acontecer no final? Esse C vai ficar ligado a esse N por uma ligação peptídica, que é essa aqui. Então, essa água vai dar origem a essa ligação peptídica, certo? Se eu tenho dois aminoácidos, eu tenho um dipeptídeo. Dipeptídeo, dois aminoácidos. É a menor proteína, dois aminoácidos. Eu posso ter milhares de aminoácidos ligados, então posso ter muitas ligações peptídicas. Para eu saber quantas ligações peptídicas, eu preciso saber quantos aminoácidos eu tenho. Por exemplo, 200 aminoácidos vão exigir 199 ligações peptídicas, certo? Sempre uma a menos. Aqui eu tenho dois aminoácidos, eu tenho uma ligação peptídica. Então, 2, uma menos, uma. Se eu tiver 200, eu vou ter 199 dessas ligações aqui peptídicas. E 199 moléculas de água vão ser liberadas, porque para cada ligação peptídica sai o quê? Sai um H2O, uma molécula de água. Tranquilo até aí, pessoal? Então, vamos seguindo. Aqui a gente tem, nessa representação ABCD, estruturas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias de proteínas. Essas estruturas de proteínas são estruturas espaciais. Então, as proteínas são uniões de vários aminoácidos, certo? Sempre vão ser uniões de aminoácidos. Mas esses aminoácidos, eles podem estar dispostos espacialmente na molécula de formas diferentes. E é isso que a gente vê aqui, ó, essa estrutura espacial diferente, certo? Agora, seguindo, a gente vai falar um pouco sobre a desnaturação das proteínas, que é um processo em que as moléculas vão sofrer uma perda da sua função biológica. Então, pode ser por ação de uma temperatura muito elevada, por uma acidez, uma alteração no pH. Isso vai fazer com que a molécula perca a sua função biológica. Se ela perder, a gente diz que essa molécula, né, de proteína, ela desnaturou. Então, desnaturação é perder a sua função biológica a partir de algum processo, tá? Quais são as condições mais comuns que vão fazer as proteínas perderem essa função? Elevações acentuadas de temperatura, alteração no pH, né, na acidez, e presença de algumas substâncias químicas também podem destruir, né, desnaturar essas proteínas, certo? Vale ressaltar aqui, ó, deixei até marcadinho, que na desnaturação da proteína, a sequência de aminoácidos não se altera, tá? Os aminoácidos, eles continuam lá, mas só perde a eficiência, perde a função. A proteína não consegue mais realizar a sua função. Essa desnaturação, ela pode ser reversível ou irreversível. Isso vai depender do que ela foi exposta, tá? Para a gente saber se vai ser reversível ou não. Então, vai depender do grau, né, de processo, de sofrimento que ela teve para ela ser reversível ou irreversível. Se ela for reversível, ela consegue recuperar a sua configuração e a sua função. Se for irreversível, não consegue mais, certo? Ó, aqui eu tenho uma proteína na forma original e depois de desnaturação. Os aminoácidos, eles continuam ligados, mas a gente só perdeu aqui o formato, a estrutura, e com isso a proteína perde a função.
E essas funções? Quais são as funções das proteínas? Primeiro, as proteínas que estão na membrana plasmática e nas organelas, elas têm uma função mais estrutural e até mesmo de proteção, né, na célula. Já, como exemplo, a gente pode citar aqui o colágeno e elastina, que são proteínas estruturais. Colágeno e elastina fica entre as células. Então, é uma molécula que circula entre as células e que vai garantir que as células fiquem aderidas, tenham um grau de adesão entre essas células, tá? A queratina também é uma proteína impermeável, então ela está presente em alguns vertebrados, deixando a pele deles mais impermeável, evitando desidratação, certo? Tem algumas proteínas que vão atuar como transportadoras, como a hemoglobina, que é o glóbulo vermelho do nosso sangue. O que a hemoglobina faz? É uma proteína que carrega oxigênio, ela é responsável por transportar moléculas de oxigênio, certo? Então, é uma função proteica, é uma função dessa proteína, da hemoglobina, transportar oxigênio até os órgãos, né, respiratórios. Existem proteínas que têm função contrátil, de se contrair e estender. São as proteínas da actina e miosina que tem nos nossos músculos, tá? Então, a actina e miosina são proteínas que têm função de movimentação, contratilidade. Existem também proteínas que vão atuar na coagulação sanguínea, como o fibrinogênio. Tem proteínas, como os anticorpos, que vão atuar na defesa do organismo. Então, os glóbulos brancos, os anticorpos, né, são moléculas de proteína que têm a função de defesa. Tem algumas proteínas que a gente pode chamar elas de hormônios, porque elas são mensageiras químicas, tá? Como insulina e prolactina. Então, a insulina e prolactina são hormônios proteicos, porque têm uma função hormonal de regular, né, a glicose, a insulina, por exemplo, no sangue. Então, é uma função hormonal. Depois das proteínas, a gente vai falar um pouco sobre as enzimas, mas aí a gente vai deixar para a próxima aula. Por enquanto, eu quero que vocês realizem alguns exercícios só sobre proteínas, tá? Então, vocês vão pegar lá nos exercícios na página 333, lá embaixo. Deixa eu baixar aqui para vocês, mostrar para vocês. Os de aplicação, 333, são do 1 ao 3 que vocês vão fazer, tá? Os exercícios de aplicação. Aqui, ó, carboidratos vocês já devem ter feito. Então, 330. Lá na 333, a gente tem os exercícios de aplicação do módulo 5 que fala sobre as proteínas. Esses aqui, ó, tá? Dessa página, 1 ou 3. Depois vocês vão fazer também os exercícios propostos da 335 e 336. Gente, não precisa fazer todos os exercícios da 335 e 336. Então, eu vou solicitar alguns que tem mais a ver com o que a gente falou, tá? Vocês podem fazer lá o 6, começando na 335, o 6, o 8, o 10, o 11, o 12, o 14 e o 16. Então, eu vou deixar no PDF marcado esses exercícios, que são os exercícios sobre esse assunto que a gente conversou agora e que vocês vão treinar, tá? Na próxima aula da frente 2, eu vou corrigir esses exercícios, certo? Então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham entendido, mas se ficar alguma dúvida, pode entrar lá no fórum do Esponte para tirar. Manda lá o seu comentário, sua questão, que daí eu vou interagir com vocês e a gente vai tentar esclarecer essas dúvidas pelo fórum, tá bom? Então, até a próxima aula e bons estudos!